paz do Senhor, professor, professora da Escola Bíblica Dominical. É muito, mas muito bom mesmo estar com você. Eu sou o presbítero Daniel Vitor, faço parte da equipe pedagógica do Capé de Franca e estou aqui para um breve comentário da lição número 5 da revista dos Adolescentes. Essa revista do terceiro trimestre de 2020 que vem com o tema História da Igreja para Adolescentes. Na lição número 5 nós vamos falar sobre a igreja no tempo antigo. O texto em destaque diz o seguinte: depois vocês serão presos e entregues para serem maltratados, e vocês serão mortos, todos os odiarão por serem meus seguidores. Mateus capítulo 24 e o verso 9. Então nós vamos ver que a igreja, ela passou por momentos difíceis, houve perseguição, houve muitas dificuldades, e hoje nós estaremos falando um pouco sobre essa igreja no tempo antigo. Nós vemos que com a morte do apóstolo João, o apóstolo João, ele foi o último dos apóstolos a perder a sua vida. Então, com a morte do apóstolo João, surge uma segunda geração de líderes da igreja. E essa geração que são chamados de pai apostólicos. É a nova liderança que surge no segundo século da igreja cristã. Nós vamos ver que eles foram chamados de pai da igreja e eles lideraram a igreja num período de aproximadamente 600 anos. Muitas coisas aconteceram e hoje nós vamos comentar um pouco, nós faremos uma síntese desses 600 anos aproximadamente quase da igreja. De uma forma mais específica, os primeiros 4 séculos que nós estaremos abordando nessa lição de hoje. Então nós já falamos a respeito dos pais da igreja e aqui nós vamos dividir em 3 etapas. Nós vamos falar primeiramente sobre os pais apostólicos. Quem são os pais apostólicos? Pais apostólicos são aqueles que conviveram com os apóstolos ou conviveram com alguém muito próximo aos apóstolos. Então nós vamos ver que após a morte do apóstolo João, como nós já havíamos dito, surgiu uma nova geração de pessoas que conviveram com o apóstolo João, com o apóstolo Paulo. Então são chamados pais apostólicos, é a segunda geração de liderança da igreja. Foram homens que deixaram exemplos fantásticos para nós. Será que nós temos a mesma coragem de passar por que eles passaram? Nós vamos ver aqui que no ano 107 depois de Cristo, nós vamos ver que um grande líder, o Inácio da cidade de Antioquia, que foi um grande líder da igreja de Antioquia, ele foi preso e eles queriam que ele negasse a Jesus. Observem bem o que ele disse: o fogo e a cruz, multidões de feras, ossos quebrados, tudo hei de aceitar, contando que eu alcance a Jesus Cristo. Quer dizer, não importa o que acontecesse, ele podia ser perseguido por feras, ele podia ter os ossos quebrados, ele podia ser levado à cruz, ele podia acontecer qualquer coisa com ele. Ele não se importava desde que ele estivesse caminhando em direção a Cristo. No ano 155 nós vemos na cidade de Esmirna, nós vamos ver o Policarpo. Policarpo também foi um grande líder naquela igreja e ele também foi preso e foi levado diante das autoridades romanas. E olha o que ele disse aqui também: eu o sirvo há 86 anos, ele nunca me abandonou. Como que eu poderia blasfemar contra o meu Deus? Quer dizer, há 86 anos que eu sirvo a esse Deus, ele nunca me abandonou. Como é que eu poderia deixar esse Deus? Nós vemos Policarpo falando essa frase e aí eu começo a trazer para as nossas vidas. Será que nós conseguiríamos fazer da mesma forma em que esses pais fizeram, com essa coragem, com essa ousadia de levar a palavra de Deus? E nós vamos ver depois os pais apologistas lutando contra Roma. Nós vamos ver que as perseguições elas continuaram e surgiu então os pais apologistas, homens que estudam a palavra de Deus. São pessoas que entendem
e compreendem bem o contexto da fé cristã. O porquê que surgiram esses pais apologistas? Pelo seguinte, Roma, eles tinham a religião cristã, como nós aprendemos na lição anterior, como um perigo para a nação. E foi por isso que surgiu os pais apologistas. Para quê? Para poder explicar e tentar mostrar que eles estavam compreendendo errado muitas coisas a respeito do cristianismo. Um exemplo, os romanos, eles acusavam os cristãos de casar entre irmãos, porque eles não compreendiam, porque como os cristãos se chamavam de irmãos, e havia pessoas casadas ali, um com o outro, eles acusavam que os cristãos, eles casavam entre irmãos. Outra acusação é que eles eram canibais. Por quê? Porque em suas reuniões eles comiam o corpo de Cristo e bebiam o sangue de Cristo. Então, os romanos, ouvindo aquilo, eles imaginavam que os cristãos estavam praticando o canibalismo. E também nós vamos ver que eles foram acusados também, imagine, os romanos acusaram os cristãos de serem ateus. Por quê? Porque eles não acreditavam nos deuses romanos. Então, por causa disso, eles foram acusados também de serem ateus. Então, os pais apologistas, eles surgiram exatamente para tentar mostrar que os romanos estavam equivocados. Então, eles vieram exatamente com essa missão de explicar a fé cristã aos romanos. Então, essa era a função dos pais apologistas. E depois nós vamos ver, por fim, os pais dogmáticos. Os pais dogmáticos foram aqueles que lutaram para manter os dogmas da igreja. Como nós falamos, a igreja ela foi perseguida durante muito tempo, só que acontece o seguinte, a perseguição da igreja, ela finaliza no ano 313 depois de Cristo. No início ali do século IV, nós vemos que a igreja, a perseguição termina. Por quê? Porque Constantino, ele se une, primeiro ele se torna cristão, e a partir daí os cristãos eles deixam de ser perseguidos. À primeira vista parece ser algo maravilhoso, mas isso trouxe um problema muito sério para a igreja. Por quê? Porque muita coisa mudou na vida dos cristãos. Eles deixaram de ser perseguidos, só que entrou para dentro da igreja muitas heresias. Nós vemos que muitos ensinamentos contrários entraram para dentro da igreja. Então aí surge os pais dogmáticos, lutando pela fé cristã. Os pais dogmáticos, a palavra dogma, ela vem quer dizer uma doutrina indiscutível. Por exemplo, a divindade de Cristo é algo indiscutível, não tem como se discutir a divindade de Cristo. Nós acreditamos e cremos. Então é um dogma da igreja. Dogma é uma doutrina imutável dentro da igreja. Nós vemos que existem muitos costumes que mudaram no decorrer do tempo. Alguns que não poderiam às vezes até ter mudado, porque eram bons costumes, e os bons costumes precisam se preservar, mas muitos costumes que não tinham base bíblica, que eram apenas costumes, questão cultural, isso foi mudando com o tempo. Agora o dogma não. O dogma é uma doutrina imutável, é algo que não pode mudar. Então, os pais dogmáticos, eles lutaram exatamente contra essa mudança que começou, essas coisas que começaram a entrar na igreja, porque começou a entrar muita coisa que feria os dogmas da igreja. Esses pais dogmáticos, eles se levantaram exatamente para lutar contra essas heresias. Então, os pais dogmáticos, eles lutaram contra os desvios da fé cristã que foi causado com essa aliança da igreja com o Estado. A conclusão nos diz que durante 300 anos a igreja ela foi perseguida. Como nós já dissemos, no ano 313 ela deixou de ser perseguida. No ano 380 ela tornou-se a religião oficial do Estado. A partir daí a igreja ela começou a se contaminar profundamente com os costumes romanos.
nós estamos chegando já ao tema da próxima lição, que nós vamos estar falando um pouco sobre a igreja na Idade Média. O que aconteceu com a igreja na Idade Média? Mas aqui já é importante a gente analisar que a união da igreja com o Estado, aquilo que parecia ser bom, trouxe um prejuízo muito grande. E a história continua, como nós já temos dito. Fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro.